Olá, irmãos, tudo bem? Nós falamos no vídeo passado a história de Judá, no capítulo 38 de Gênesis. Agora, no capítulo 39 de Gênesis, vamos falar um pouquinho de José. A história começa por José. Então, vamos lá. Para não perder tempo, né? Vamos ver se esse vídeo a gente faz ele mais curtinho, porque os vídeos têm sido muito prolongados. E às vezes vídeo prolongado as pessoas não ouvem, né? Não ouve o vídeo por inteiro, por falta de tempo, né? Porque o nosso tempo hoje em dia é muito corrido. Mas vamos lá. José foi conduzido ao Egito. E Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas, que o haviam conduzido para lá. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. E José conquistou o seu favor, e o servia, e fez mordomo de sua casa. E tudo o que ele tinha entregou em sua mão. E nesse tempo, quando o havia feito mordomo sobre sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José. E ele não sabia nada, exceto somente do pão que comia. E José era gracioso e bonito. José, além de ser gracioso, bonito, era um perfeito homem diante de Deus. Deus estava com José. E tudo que ele colocava as mãos era próspero. Porque José andava com Deus. Desde pequenininho, desde quando ele estava na casa dos pais dele, que ele tinha aqueles sonhos, que Deus revelava, Deus amava muito José, foi muito querido por José. Deus gostava muito de José. E aqui fala que o Potifar, ele levou José para a casa dele e colocou tudo nas mãos de José, para José administrar tudo, que ele via em José, né? As pessoas sábias, eles vêem, né, uma pessoa boa. Então ele confiou piamente em José e Deus o fez prosperar muito. E aqui fala que José era também gracioso e bonito. Depois de algum tempo, a mulher de seu senhor pôs seus olhares em José e disse: deita comigo. Olha aí o demônio, né, já querendo atrapalhar a vida de José. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo o que ele me entregou em minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Então ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la, deitando-se com ela. Aconteceu certo dia que ele veio à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos criados estava na casa. Então ela o pegou pela capa, dizendo: deita comigo. Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu da casa. Olha que homem. Ele era o sonho de toda mulher. Obediente a Deus, fiel a Deus. E essa mulher, o diabo usou ela, né, para atentar ele. Mas ele tinha entendimento do que Satanás podia fazer com ele, desde criança. E quando ela viu que ele tinha deixado a capa na mão dela, fugiu de casa. E fugiu de casa,
Ela chamou os criados e lhe disse: Vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. E quando ele ouviu que eu gritava em voz alta, deixou sua capa comigo e fugiu da casa. Olha só o que aconteceu. Esta é a história, irmãos. Quantas vezes, que a gente que somos tentados, pelo diabo. Ele usa qualquer pessoa. Ele usa as pessoas, que estão em nossa volta, as pessoas enfraquecidas na fé, para nos atentar, para nos perturbar. E aqui aconteceu também com José. José também foi tentado, por esta mulher, pelo diabo, como ele entrou nessa mulher. E ela chamou os criados e lhe disse: Vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. E quando ele ouviu que eu gritava de alta voz, deixou a capa comigo e fugiu de casa. E ela guardou a capa consigo até que o seu senhor dele chegasse em casa. E ela lhe contou a mesma, dizendo: O escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. Mas quando gritei em voz alta, ele deixou sua capa comigo e fugiu de casa. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher que lhe disse, falando: Assim fez comigo teu escravo, então ele se encolorizou muito. Claro, ele confiava na esposa dele. Ele confiava também em José. Mas entre a esposa e José, tinha um peso, que ela era a esposa e José era um escravo. Então havia um peso ali muito grande para ele ter que decidir. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Ele ficou ali na prisão. E o Senhor estava com José e favoreceu e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão. Tudo o que ele fazia era feito sob seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Ele ficou preso, mas lá na prisão, Deus estava com ele. Depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro afrontaram seu senhor, o rei do Egito. E o faraó se encolorizou contra seus 2 cortesões, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros. E os colocou na casa do chefe da guarda, na prisão onde José estava preso. E o chefe da guarda destinou-os a José, que os servia. E eles ficaram algum tempo na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme o significado do seu sonho. E o copeiro, o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles de manhã, viu que eles estavam aborrecidos. E ele perguntou aos cortesões de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor, dizendo: Por que estás aborrecidas vossas aparências hoje? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, mas aqui não há ninguém que os explique. E José lhes disse: Por acaso não pertencem a Deus as explicações? Todavia, contai-me. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e José lhe disse: Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na pareira havia 3 galhos, e apenas brotado. Cresciam os seus cachos, produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava em minha mão, e tomava as uvas e os espremias no copo de Faraó. E eu dava o copo na mão de Faraó. E José lhe disse: Esta é a sua explicação. Os 3 ramos são 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te devolverá a tua função, e darás o copo de Faraó em sua mão, de acordo com a maneira anterior, quando eras
seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando tiveres sido restaurado e usa de benevolência para comigo, e faz menção de mim a Faraó e tira-me dessa casa. Porque fui roubado na terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para que me pusessem na prisão. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, e disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E nos cestos mais altos havia manjares de todas as espécies feitas pelos padeiros para Faraó. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre minha cabeça. E José respondeu dizendo: Esta é a explicação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó tirará tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, ele fez uma festa para todos os seus servos, e fez chegar à sua presença o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros no meio dos seus servos. E devolveu o cargo ao chefe dos copeiros, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas enforcou o chefe dos padeiros, como José lhes havia interpretado. E os chefes dos copeiros não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Isso é normal, né? As pessoas, você fazem o bem para as pessoas e as pessoas esquecem, né, aquele bem. Olha o sonho que esses homens tiveram. Mas isso tudo era por Deus, né? Para caminhando José de novo para a casa do rei. Vamos adiantar mais um pouquinho, vamos ler mais um capítulo. Capítulo agora 41. Continuar com a história para a gente dar uma interpretação. Depois de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. 2 anos. Ele já tinha ficado na prisão e depois de mais de 2 anos que ele teve, né? Faraó sonhou. E eis que 7 vacas de belo aspecto e gordas subiam do rio e passavam na margem do rio. E eis que outras 7 vacas depois daquelas subiam do rio e de aspecto feio e magras elas paravam próxima outras vacas junto à margem do rio. E as vacas de aspecto feio e as magras devoraram as 7 de belo aspecto e gordas, e Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou de novo. Eis 7 espigas cheias e boas brotavam de uma haste. Mas eis que após elas 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, e as espigas magras engoliam as 7 espigas gordas e cheias. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. De manhã seu espírito estava aflito, e mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó lhe contou os seus sonhos, mas ninguém sabia interpretá-los para Faraó. Então o chefe dos copeiros falou a Faraó, dizendo: Hoje eu me lembro de minhas faltas. Faraó se encolerizou com seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E numa noite tivemos um sonho, eu e ele sonhamos, cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. Aqui o chefe dos padeiros está contando o sonho que eles tiveram para Faraó. Ali conosco estava um rapaz hebreu, escravo do chefe da guarda, e nos contamos nossos sonhos, e ele nos explicou o significado, cada um de acordo com o seu sonho. E de acordo com sua explicação, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu ofício e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e rapidamente o fizeram sair da prisão. Ele fez a barba, mudou de roupa e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém o pôde explicar, mas ouvi a teu respeito que, quando ouves um sonho, tu podes explicá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Isso não depende de mim. Deus é que responderá o certo a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei que eu estava de pé à margem do rio, e eis que 7 vagas gordas, de aspectos agradáveis, subiam do rio e pastavam na margem. Mas eis que depois delas outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito.
E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Depois de as terem comido, não se podia reconhecer que as tivessem comido, porém sua aparência ainda era tão feia como antes, e eu acordei. E eu vi em sonho, eis que de uma haste subiam 7 espigas cheias e boas, mas eis que depois delas brotavam 7 espigas murchas, magras e queimadas do vento oriental. E as espigas magras devoravam as 7 espigas boas. E contei isto aos adivinhadores, mas ninguém me explicou. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus está para fazer? Ele disse a Faraó: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que vieram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas mirradas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto que eu disse a Faraó, que Deus está para fazer. Ele mostrou a Faraó: eis que virão 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, mas depois deles virão 7 anos de fome, e de toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não ficará um sinal de abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será muito difícil. E o sonho se repetiu a Faraó, é porque estas coisas está firmemente determinada por Deus, e ele brevemente fará isso. E agora, Faraó, procure um homem competente e sábio, e coloque sobre a terra do Egito. Faraó ordene que se nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E se juntem todos os mantimentos destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. E este mantimento será a provisão da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isto agradou a Faraó e a todos os seus servos. Faraó disse aos seus servos: poderíamos achar um homem como ele, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: porque Deus te fez saber tudo isto, não existe ninguém tão competente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, eu te colocarei sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão seu anel e a colocou na mão de José, e o vestiu de veste de linho fino, e colocou um colar de ouro no pescoço. E o fez subir em seu 2º carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos! E ele o constituiu sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, mas sem tua ordem ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó deu a José o nome de Zaphenate-Paneia, e lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, por esposa. E José começou a percorrer toda a terra do Egito. José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Deixa eu só arrumar aqui, para não atrapalhar. Vamos continuar. E a terra produziu grande quantidade de grãos durante 7 anos de abundância. E ele ajuntou todo o grão dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O trigo de todos os campos que estavam ao redor de cada cidade, ele os guardou dentro da mesma. E José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que os anos da fome viessem, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zanate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José deu o nome de Manassés
ao primogênito, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E o segundo deu o nome de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra de meu sofrimento. E os 7 anos de abundância que havia na terra do Egito se acabaram. E os 7 anos de fome começaram, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito sofria de fome, e o povo clamava a Faraó por pão, então Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E a fome estava em toda a terra. José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios. E a fome era muito grande na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porque a fome era muito grande em todas as terras. Vamos fazer uma breve explicação do que aconteceu. Quando Deus determina algo para nós vamos passar por aquilo. Porque o plano de Deus, ele passa por momentos que a nós é um grande sofrimento. Parece ser um grande sofrimento. Para vocês terem uma ideia, José era um menino, um rapazinho. Deus sempre estava com ele, revelando para ele as coisas. E ele sofria muito por isso. Ele era bonito, tinha boa aparência, ele era gracioso, era um rapaz educado. E as pessoas tinham inveja, uma inveja muito grande. Até os próprios irmãos dele tinham inveja, por isso que venderam ele, queriam matar ele. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Quantas vezes que você sofreu tanto com família, com marido, com filhos, com vizinhos. Só que para você, assim como Deus teve um plano com José, o seu plano está traçado. Porque Deus quer algo em você. Se você está sofrendo muito, porque Deus quer algo na sua vida. Ele quer te colocar, fazer de você um grande homem, uma grande mulher. E aconteceu isso também com José. De menino, ele já sofria por causa dos irmãos dele. E a família dele que maltratava ele. Aí a gente observa que eles venderam ele como escravo. Você saber uma pessoa ser vendida como escravo, isso é muito doloroso. Você saber que você tem mãe, você tem pai, tem irmãos, e os seus próprios irmãos te venderem como escravo. A gente sabe que a palavra escravo é uma palavra forte. O que significa escravo? É trabalho forçado. É sem a pessoa nem tem vida, porque ela vive o tempo todo trabalhando para os outros de graça. Isso é escravo. E José passou por isso. Passou por esse período de escravidão. E não bastava só a escravidão. Quando Deus eleva José, aí vem o diabo querendo tirar. Porque José foi morar junto com o faraó. Ele tinha muito poder na casa de faraó. Aí o diabo não estava contente com aquilo. Não gostava daquilo. Foi lá e tentou, usou a esposa de faraó para tentar José. José, nisso tudo, obediente a Deus, pela obediência dele a Deus, ele preferiu ir por cárcere. Preferiu não sair com aquela mulher. Não ouvir a voz de Satanás. E ele ficou na prisão. Pelo que a gente nota, pelos relatos aqui, ele ficou muito tempo. Ele ficou, creio que ele ficou uns 5, 6 anos na prisão. Muito tempo.
porque a gente observa que depois que ele já estava na prisão quando o copeiro do rei foi preso. E depois que o copeiro saiu da prisão, e eu creio que esses copeiros também não ficaram pouco tempo, eles ficaram um bom tempo também na prisão. Depois que eles saíram da prisão, ficou ainda 2 anos para que ele intercedesse a Faraó, né? E ele não intercedeu, ele simplesmente chegou lá e falou: eu conheço um rapaz que ele está na prisão lá, ele revelou meus sonhos. Então, como que as pessoas são injustas, né? Ele ajudou o cara a sair da prisão, porque ele revelou que Deus ajudou, né, o cara a sair da prisão. E acabando, ele ainda demorou 2 anos para apresentar o José para o rei. Mas isso tudo foi por Deus. Ele passou todo esse tempo. Ele teve um aprendizado na prisão? Teve. Então, um homem que sofreu tanto, foi vendido, foi menosprezado pela família. Aí Deus dá a ele, por nenhum momento ele desprezou Deus. Por nenhum momento ele desprezou Deus. Aí você observa que por essa fidelidade, por ele ter passado pelo vale da sombra da morte, que isso aí é o vale da sombra da morte, por ele ter ido no inferno, eu digo assim, ele foi no inferno, ele ficou no inferno muito tempo, ele ficou mais de 6 anos dentro do inferno, porque prisão é inferno, prisão é inferno, e não pensa que prisão é coisa boa, não é não. E ele ficou lá nessa prisão, nesse inferno, né? E Deus tirou ele de lá de dentro desse inferno, colocou ele de novo, porque ele obedecia. Mesmo ele estando lá no inferno, mesmo ele estando lá na prisão, ele ainda aconselhava aqueles jovens, né, aquelas pessoas, aqueles senhores que estavam na prisão, ele falava do amor de Deus para eles. E ele foi fiel a Deus. E Deus tirou ele de lá da prisão, colocou ele, todo o reinado dele na mão dele. E a gente vai continuar essa história. O que isso nos traz, o que é essa mensagem, o que é essa história, por isso que eu falo para vocês, toda a história da Bíblia, para a gente olhar, analisar e trazer para nós as coisas boas da história e as coisas ruins a gente descarta. Essa história de José é uma história muito bonita, porque quem não sofre nesse mundo? Me fala, qual é a pessoa que não tem nenhum sofrimento nesse mundo? Todo mundo sofre, mesmo aquelas pessoas ricas que têm muito dinheiro, elas sofrem muito também. Não pensa que quem tem dinheiro não sofre, quem tem dinheiro sofre também, todo mundo sofre nesse mundo. E o que acontece? Ontem eu estava vendo um vídeo, eu não vou falar de onde que é, porque eu não quero que tenha mais visualização essa pessoa, para não divulgar muito ela, né? Porque tem certas coisas que a gente não deve divulgar muito. Mas teve um depoimento de um pastor, ex-pastor da Assembleia de Deus. Ele conta no depoimento dele que ele estava dentro da igreja, pastorando a igreja, mas ele era homossexual. Ele largou o ministério de pastoreiro, para viver nesse mundo da orgias, viver nesse mundo satânico. Ele largou o pastoreiro dele, que ele já era pastor, Deus levou ele até esse... Porque para você, principalmente as pessoas que conhecem a Assembleia de Deus, a religião da Assembleia de Deus, sabe que para você ser um pastor da Assembleia de Deus, você tem que passar por demorar muito. Não é assim, você chegando na igreja você já vira pastor, não é. É um procedimento que eles têm lá, que eles têm muito zelo nesse sentido. Então esse homem conquistou esse posto, um posto alto dentro das igrejas Assembleias de Deus, isso é um posto alto. E ele abandonou esse posto.
Deus o colocou ele lá. E ele abandonou, ele foi ser o quê? Homossexual. Hoje ele é um homossexual. Virou mulher. Virou praticamente mulher. Eu não vou revelar o nome dele aqui. Porque eu não quero. Eu poderia até revelar, porque se ele revelou, né? Eu vou até falar o nome dele. Espera aí que eu vou procurar aqui o nome dele aqui. Eu vou mostrar para vocês o nome dele. Eu vou colocar. Teve relações com membros enquanto ela é pastor. O negócio aqui hoje vai ser bem polêmico, hein? Ó, vamos sentindo aí, ó. Olha a pauta. Nicole se casou com uma mulher durante algum tempo, teve filhos. Ela vai contar pra gente como foi essa experiência, por que saiu da religião no final das contas e como tá a sua vida hoje como uma mulher trans. Antes de a gente começar, quero agradecer a todo mundo que tá chegando aos pouquinhos na nossa live de hoje, segundona à noite. Já deixa o joinha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e vai deixando os comentários aí o que você está achando desse nosso papo. Ah, e se for possível, torne-se membro também aqui do canal, que é uma maneira de apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religiões e pseudociências. Nicole, obrigado por estar aqui comigo hoje para a gente bater um papo, para você contar a sua história, que eu acho que vai ser muito interessante. Você já me deu uma palhinha lá no WhatsApp. Estou super curioso para saber os detalhes, então, muito obrigado. Estou animado para a gente conversar. Bom, professor, obrigado a eu. Na verdade, sou eu quem agradeço, né? O privilégio, é um privilégio, né? Estar aqui, como dizia o meu pai, batendo 2 dedinhos de prosa com você, com o pessoal do outro lado, né? Você que está aí agora com a gente, acompanhando essa live. Fique à vontade para você, sabe, comentar, compartilhar, enfim. Eu tô compartilhando porque ela mesma, vocês ouviram aqui. Ela pediu pra gente ficar à vontade, né? Para compartilhar essa live. Então eu tô compartilhando com vocês. Então, o que eu vejo nisso, irmãos, isso tudo nos traz uma reflexão. Porque as pessoas, elas chegam a esse ponto de não acreditar em Deus. Uma pessoa que já estava dentro da igreja, ele era um pastor, e permitir que o diabo usasse ele tanto dessa forma. No depoimento dele, ele vai sempre se justificar. Ele vai sempre falar que Deus não existe, que Deus não ouviu ele, que ele clamava a Deus e Deus não ouviu. Mas às vezes nós temos que saber como nós clamamos a Deus. Porque às vezes você quer uma coisa, você quer determinada coisa como ele queria que Deus tirasse aquele sentimento dele de gostar de homens. Ele sentia uma mulher. Ele queria que Deus tirasse aquele sentimento dele de gostar de homem. Ele orava muito, diz ele que orava muito. Ele sofria muito com aquilo. Mas só que nós temos que entender, nós temos que ser sábios no que nós estamos pedindo diante de Deus. Porque às vezes você está pedindo algo, mas você não está fazendo nada para sair daquele algo. É como tem pessoas que têm marido que não é crente, ela está morando com aquele marido que bate nela, que judia dela, e ela fica orando para Deus libertar aquele homem. Só que ela não toma uma decisão. Às vezes Deus quer que você saia daquele marido que fica te batendo, mas você fica naquela teimosia que quer aquele homem, eu quero. Às vezes Deus tem preparado para você momentos para você se largar. Igual esse homem, essa pessoa, ela chama Nicole Meira. Ele era um pastor e saiu da igreja. A história dele é assim, ele era um pastor, estava dentro da igreja, mas ele tinha esse desejo muito forte por homens. Muito forte, desejo atrativo sexual por homens. E ele estava dentro da igreja.
Diz ele no comentário dele, ele fala que ele orava muito, que ele sofreu muito. Ele, digamos assim, que ele estava no inferno. Ele estava dentro da igreja, mas ele estava passando pelo túnel do inferno, que eu digo assim, né? Vamos dizer assim, ele estava dentro da igreja, ensinando os membros da igreja a palavra de Deus, mas ele mesmo não estava presente naquilo que ele passava para as pessoas. Ele estava longe, ele estava no túnel do inferno mesmo, porque ele estava com uma coisa muito grande dentro dele. Dentro dele, o corpo dele, ele fazia o que era para ser feito no sentido da religião, ele pregava a palavra, mas dentro dele ele não conformava com o que ele estava passando. Então isso acontece muito. Eu não estou aqui para julgá-lo, eu estou aqui só para dar uma orientação, porque às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte, como a Bíblia mesmo fala. A Bíblia mesmo fala assim: quando passares pelo vale da sombra da morte, não teme, que eu estarei contigo. E às vezes, quando a pessoa passa por esse vale da sombra da morte, ela acha que Deus não está com ela. Ela se enfraquece muito mais, ela esquece dessa palavra que Deus falou. Quando José estava no vale da sombra da morte, porque cadeia, irmão, é um vale da sombra da morte. Ele foi julgado por um crime que ele não cometeu. Ele foi preso por um crime que ele não fez. Se ele tivesse aproveitado da mulher de Faraó, tudo bem. Ele estava lá, mas porque ele estava pagando por um crime que ele fez. Mas ele estava lá por um crime que ele não fez. E assim é muitas vezes nós. Por que eu trouxe esse vídeo para você? É porque é um vídeo forte também, é uma experiência muito forte desse rapaz. Ele passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não estava com Deus. Ele não confiou em Deus. Ele queria que Deus tirasse ele de lá. Mas Deus estava com ele, mas ele não confiava que Deus estava com ele. No depoimento dele, ele fala que ele orava, que ele jejuava, que ele queria que Deus tirasse aquele sentimento que ele tinha. Mas só que ele esqueceu que ele estava vivendo no vale da sombra da morte. Ele ainda estava dentro do vale. Ele ainda estava no inferno. E quando Deus resgata as pessoas do inferno. Para o Espiritismo, quando você está no vale da sombra da morte, quando está no inferno, né? Lá no inferno, você passa isso depois que você morre. Aí que vai almas lá, vai resgatar essa pessoa. Mas não é assim. O vale da sombra da morte nós passamos em vida. Tá entendendo? Nós passamos aqui. Por isso que a Bíblia fala que depois que você morre, não existe mais possibilidade de você voltar a essa terra para redimir os seus pecados. Porque Deus já te coloca no vale da sombra da morte aqui mesmo na terra. Todo mundo passa por esse vale da sombra da morte. É o que as pessoas não entendem. Você já passa no inferno aqui mesmo. Você passa por esse vale. Jesus passou por esse vale. Jesus também não ficou imune desse vale. Porque quando ele pregava, as pessoas criticavam ele. Então, a família dele, Jesus teve um grande peso no sentido negativo da família dele, que a família dele não apoiava ele. Muitas pessoas, os próprios cristãos não apoiavam ele. Ele ia na igreja, lá, quando ele estava na igreja lá, as pessoas via ele com maus olhos. A sociedade em si não apoiavam ele. Ele mesmo disse: eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Jesus também passou por esse vale da sombra da morte. Mas ele também teve força. Ele também sempre está de pé. Quem não passa pelo vale da sombra da morte aqui na terra? Me fala. Todo mundo passa por esse vale. Só que você tem que manter em pé. O seu vale pode ser curtinho, ou pode ser extenso. O vale da sombra da morte de José, quanto que foi extenso, porque desde quando ele nasceu, os irmãos dele não gostavam dele. Ele teve rejeição dos próprios irmãos. E é triste, irmãos, quando você vive numa família, dentro de uma família, e aquela família te rejeita.
É muito triste. E ele teve que ver ainda os irmãos dele querendo matar ele. Ele passou por isso. Você vê a família que era para estar te abraçando, te dando força, te dando alimento, ela está te matando. E a família de José, os irmãos de José, queriam matá-lo. Mas Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Porque ele estava passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava com ele. Como a própria Bíblia fala, que quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Então nós temos que entender isso. E muitas pessoas enfraquecidas na fé não compreendem. Acham que Deus não está olhando ela. Acham que Deus está distante dela. Mas você está passando pelo vale da sombra da morte. E você está sendo resgatada. Se você está passando e você ainda está com vida, é porque Deus está com você. Confia. Eu passei também anos e anos. A gente vive passando. De vez em quando eu volto lá para o vale da sombra da morte. Direto. Você está pensando que a luta não vem? A luta é toda hora. Toda hora você dá uma puladinha lá naquele vale lá da sombra da morte. Mas quando você tem Deus dentro de você, você se conforta. Deus, ele como ele mesmo disse, que ele enviaria o Consolador. Ele enviaria os anjos para nos consolar. Lembra quando Jesus estava angustiado? Porque ele sabia da hora dele. Ele estava no monte orando. E ele sabia o que ia acontecer com ele. Aí Deus enviou Moisés e Elias para confortar ele. Ele estava sendo confortado pelos anjos de Deus. Porque Moisés já era anjo, já tinha virado anjo, Elias também. Então eles estavam confortando Jesus ali naquele momento de angústia, porque Jesus estava passando pelo vale da sombra da morte. Quantos de nós passamos por esse vale? Se você não tiver força para continuar nesse vale, o que vai acontecer? Você vai morrer naquele vale. Você vai perder a sua salvação. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Vamos lembrar das histórias de Jesus que ele passou, de José também que passou, que nós acabamos de ler aqui. E vamos nos fortalecer. Igual esse pastor, tadinho, ele não teve força. Ele se entregou pelas emoções carnais. O demônio conseguiu vencer. Ele, infelizmente, ele foi um homem que deixou-se levar pelos demônios. Ele não aguentou, ele não suportou. Nós temos que ter força. A Bíblia, quando Moisés entregou, que Deus pediu para Moisés entregar tudo para Josué, que Josué que ia continuar a levar o povo a Israel, a separar, né, a terra prometida. Josué era jovem e Deus chega para Josué e fala: Josué, ser forte, muito corajoso, porque ele sabia que Josué estava entrando no vale da sombra da morte. Quantas pessoas que tá vivendo, né, esse momento, ela tá naquele túnel escuro, que para todo lugar que ela olha, ela não vê salvação, ela não vê saída, porque ainda não está no seu momento de sair de lá de dentro. O seu momento ainda não chegou. Como eu falei para você, você tem que estar na presença de Deus para ser fortalecido por Deus, alimentado por Deus. Jesus, ele estava no vale da sombra da morte, mas ele foi alimentado, os anjos alimentavam ele. José estava no vale da sombra da morte, ele foi alimentado por Deus.
e tantas outras pessoas que são alimentadas por Deus porque não negou a fé. Nós não podemos negar a fé. Nós temos que estar ali, sempre orando, pedindo a Deus que um dia melhor vai acontecer. E acontece, irmãos. E acontece. Não pensa que Deus não está te olhando. Deus está junto com você, porque se Ele não estivesse com você, você já tinha perecido. Igual esse jovem. Um homem que já estava com um cargo alto na mão, já tinha conquistado o pastoreiro de uma igreja. Deus já tinha colocado ele sobre um patamar alto. Porque a pessoa que é um pastor, ele tem um patamar alto diante de outras pessoas. Ele tem uma visão, porque ele está ali, ele está sendo protegido por Deus, Deus colocou ele lá. Mas quando ele teve que passar pelo vale da sombra da morte, ele fracassou, ele não conseguiu passar. Ele atolou, ficou atolado. E ele simplesmente, ele está atolado. E se você ouvir o depoimento dele, ele ainda acha que ele está certíssimo. Mas ele não tem essa visão. Ele ainda continua atolado no vale da sombra da morte. O próprio nome disse, vale da sombra da morte. Porque ele negou Deus. Ele negou a divindade. Ele achava que Deus tinha que responder ele na hora que ele queria. Mas para tudo tem um nosso tempo. Às vezes nós queremos as coisas rápidas. Com Deus não é assim. A Bíblia fala mesmo que um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. É assim que funciona, é a vontade de Deus, não é nossa. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Não é Deus que depende de nós, mas somos nós que dependemos dele. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, essa confiança que Deus está conosco. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu estou no corredor do inferno. Todo mundo passa por esse corredor. E aqui está a sabedoria. É você permanecer firme. É você mostrar que não negar a sua fé. É para você mostrar para Satanás que você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus e você nunca, jamais vai negá-lo. Porque quando você nega a Deus, é a pior coisa que você faz. Quando você nega o Espírito Santo. Quando você diz que não existe mais Deus. Quando você fala que Deus não te ajuda. Aí nesse momento é a pior coisa que você fala na sua vida. Que Deus larga você. Ele larga de uma vez. Aí que você vai provar, você vai ver realmente que Deus estava com você. Porque você vai começar a afundar. E cada dia mais você vai afundando nas trevas. E às vezes, quando você está lá nas trevas, afundado, aí você se liberta dessas amarras, que você chama de amarras, como aconteceu com esse jovem. Ele hoje, ele fala que ele está livre, que ele está gozando a maior alegria, aquilo que passava na cabeça dele, acabou tudo. Porque o diabo, ele dá uma sensação de vitória, uma sensação de conquista, um relaxamento para você. Porque você já é dele. Então ele não precisa mais se preocupar com você. Então agora ele vai só te alimentando das coisas boas. Satanás vai só te alimentando das coisas boas. É como muita gente gosta, né? Quando tá lá na grande, né? Na folia, quando você tá numa grande festa, tipo carnaval, o pessoal tá lá no carnaval pulando lá. O diabo tá te dando vitórias com seus amigos, todo mundo batendo nas suas costas, você tomando cerveja, todo mundo te oferecendo cerveja, você tá lá linda, maravilhosa. Aí depois, quando escurece, aí vem o peso. Aí Satanás começa a apertar você, porque ele já sabe que você é dele. Aí ele começa a apertar o seu pescoço. Aí ele vai te amarrando.
Aí ele vai te escravizando. Aí ele vai te escravizando, 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 escravizando. Aí você chega num ponto que você já é totalmente do demônio. Totalmente você é escravizado. Vai chegar um tempo para esse rapaz, para ele ver quem é Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa muito séria e as pessoas não prestam atenção nessa palavra. Quem não vem por amor, vem pela dor. Se você foi um escolhido de Deus, se você foi um escolhido de Deus e abandonou Deus, você pode estar onde você estiver, que Deus vai te recolher. Mas Ele vai te recolher com muita dor. Você vai passar por muita dor. Muita dor mesmo. Então é muito bom a gente andar no caminho de Deus, aquele que foi escolhido de Deus. Porque não é todo mundo que é um escolhido de Deus. Algumas pessoas que já nasceram mesmo para o maligno, para ser filho do demônio. Agora, porque tem pessoas que já nasceram para ser filho do demônio. Então essas pessoas não sofrem, porque ela nasceu já para ser filha do demônio. Só que o demônio pega elas. Aí você fala, mas tem pessoas que já nasceram para ser filha do demônio? Sim. Porque nem todos, a Bíblia fala, que nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Tem os filhos de Deus e nem todos são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles sofrem. Eles passam pelo vale da sombra da morte. Agora, os filhos dos demônios, eles já nascem sofrendo e morrem sofrendo e não aceita realmente Deus na vida deles. Não aceita, nunca vai aceitar. Esses já são filhos das trevas para perturbar os filhos da luz aqui na terra. Esses existem? Existe esse tipo de pessoas. Só para perturbar, para orientar as pessoas que já são filhos de Deus, para levar as pessoas lá para o lado deles, para o inferno. Aí, essas pessoas que são filhos de Deus, que são fracas na fé, não têm o conhecimento da palavra de Deus, não têm o conhecimento bíblico, o que acontece? Elas são engolidas por esses filhos das trevas. E elas passam por esse vale da sombra da morte. E se elas não tiverem um alicerce espiritual bem firme com Deus, esse vale da sombra da morte vai as consumir. Aí Deus não vai deixar elas entregue para Satanás mesmo. Porque elas aceitaram isso. Elas foram filhos de Deus. A própria Bíblia fala que Jesus ele veio para o que era seus. Mas os seus o rejeitaram. Não foi Deus que rejeitou, não foi Jesus que rejeita. Jesus não rejeita ninguém. E muitas das pessoas que já nasceram para as trevas, que já vieram das trevas, eles podem também, eles têm essa oportunidade de se converter, de abandonar, mesmo eles sabendo que eles já vieram para isso, para destruição. Mas eles voltam, conheçam, eles ouvem a palavra de Deus e obedecem. E os próprios filhos de Deus ouvem a palavra de Deus e não obedecem. Então, eis aí a questão do discernimento espiritual. Nós temos que ter esse discernimento. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, não profana o nome de Deus. Continua se alimentando da palavra de Deus, continua orando. Não passa 15 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, a sua vida toda. Você pode estar a vida toda no vale da sombra da morte. Você acha que Deus não está com você, mas Deus está. Porque enquanto você está clamando a Deus, é porque Deus está com você. Porque a partir do momento que você abandona Deus, Ele também vai te abandonar. Aqui a gente tivemos prova de José, o que aconteceu com José. E a gente vê tantas pessoas que estão no vale da sombra da morte, que eles abandonaram Deus, estão sofrendo. Não pensa que você ouve um depoimento assim, desse rapaz, e você pensa assim, ele tá bem. Como ele mesmo fala que ele era, eu ouvi o depoimento dele, um pedaço do depoimento dele, ele fala que quando ele estava sendo pastor, ele entregou a vida dele para todos os demônios.
pudessem ajudar ele a sair daquela escravidão de sexualidade. Porque a sexualidade dele era muito aflorada. Ele tinha desejo de homens, um desejo muito imenso, muito intenso. Olha como que o diabo usa, né, o corpo da pessoa, usa o espírito da pessoa, se você não tiver um alicerce diante de Deus. Então, ele estava dentro da igreja, mas ele estava no vale da sombra da morte. Ele estava passando pelo vale e ele não compreendia, não entendia. E ele ainda está, né, porque está uma vida assim, ele está contra os mandamentos de Deus. Então, você que tem esse sentimento sexual muito forte, aflorado na sua vida, continua orando, pedindo a Deus, mas não fica nessa prática desse sentimento, desse desejo. Não pratica esse desejo que você tem, mas sim, alimenta-se da palavra de Deus, alimenta do Espírito de Deus, começa a conhecer Deus, começa a ler a Bíblia, começa a conhecer como que Deus age. Se você está nesse vale da sombra da morte, você vai ser resgatado um dia. Deus vai te resgatar. Deus não vai deixar você toda a vida, tempo lá. Tenha o seu tempo. Você vê que José, ele ficou mais de 5 anos na prisão. Na prisão. Ele era escravo. Antes dele ir para a casa do rei, para ser copeiro do rei, ele era escravo. Ele era escravo do rei. Ele vivia no serviço braçal. Mas Deus, ele passou por aquele vale, mas ele sempre estava, né, se alimentando de Deus, da palavra de Deus, se confortando que Deus iria ajudar ele. É assim que nós vamos vencer. É confiando em Deus. A Bíblia diz assim que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, nós vamos fazer grandes milagres, grande conquista nós vamos ter. Então é isso. Vamos ter fé. Há essa fé que você acha que não tem, mas Deus está te amparando. Continue nessa fé, continue orando, continue acreditando que Deus está contigo. Você parece que Deus não está contigo, mas Deus está contigo, porque no momento que Deus te abandonar, aí que você vai ver o desespero. No momento que o diabo ainda está colocando isso na sua cabeça, colocando que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada por você, que Deus não está te vendo. Mas ele quer isso mesmo, ele vai jogando as faíscas de fogo em cima de você. Ele está jogando essas faíscas. Quando ele fala, Deus não existe, Deus não está olhando para você, você tem que reagir contra isso. Lembra que Jesus também foi atentado. E ele sempre falava, sai de mim, Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Então nós temos que repreender esse pensamento, esse sentimento, para que nós não afundamos mais nele. Porque se você afundar, você vai passar pelo vale da sombra da morte e vai ficar muito tempo lá. Vai ficar no umbral, que eu digo, né? Você vai viver no umbral, porque quem está passando esse sofrimento, ela vive praticamente no umbral. E quando nós resgatamos, quem resgata essas pessoas é o Espírito Santo. É a oração das pessoas do exterior que está... Então, enquanto nós podemos tirar nossos irmãos do umbral, igual esse rapaz, vamos orar por esse rapaz, para Deus tirar ele desse umbral. Hoje ele está no umbral. Ele está achando que está vivendo uma vida boa, mas ele não está. Ele sabe disso que ele não está. Ele está passando uma mensagem de bom, de que agora a vida dele está melhor, que tudo está melhor. Não, mas não está. Ele sabe disso, no interior dele ele sabe disso. Então eu peço que vocês olhem também, o nome dele ela mudou o nome, agora é Nicole Meira. Eu não sei qual que era o nome dele antes. Mas vamos orar para Deus, né? Vamos orar para Deus libertar a Nicole Meira, voltar a ser quem ela era, como ela nasceu, né? Ela nasceu homem, Deus colocou ela como um pastor, numa igreja muito, como fala, essa igreja da Assembleia de Deus é uma igreja muito conceituada no mundo, né? Era uma igreja muito conceituada, muito respeitada. Então vamos orar para que Deus volte, né?
Quem sabe ele volta a ser um pastor e ele tem uma experiência, ele vai poder contar toda essa experiência que ele teve, mas vai ser uma coisa bonita, vai ser uma coisa de luz, uma coisa, né, resplandecente, que Deus vai amar, e ele, quando ele sair dessa vida, ele possa ainda conseguir, né? Hoje ele está levando muitas vidas por causa desse depoimento dele, infelizmente ele está levando muitas vidas para o umbral. Ele tá. Então o umbral, gente, é aqui mesmo. O umbral, quando você passa por essas coisas que você acha que não é umbral. Umbral é isso. Umbral é você estar de corpo e alma comandado por Satanás. Isso que é umbral. É quando as coisas você nem lembra mais de Deus. Isso é umbral. Mas vamos orar para que Deus... Vamos nós aqui, nós irmãos que estamos fora desse umbral, você que está fora desse umbral, ou você está passando por um umbral, mas um umbral mais, você está passando pelo vale, você ainda não chegou no umbral. Esse rapaz já chegou no umbral. Vamos orar, você que está tendo força ainda para orar, vamos orar para que Deus liberta ele, tira ele, envia anjos, né, para libertar ele desse umbral e para trazer ele para a luz. E você que ouvir esse depoimento dele, se tiver curiosidade para ouvir todo o depoimento dele, não entra nesse umbral junto com ele. Apenas ouve o depoimento dele e traga esse depoimento como uma coisa positiva para você, como uma coisa de despertamento espiritual para dentro da sua vida, para que você também não venha cair nesse umbral e achar que está tudo bem. É triste a gente ver ele nessa situação, irmão, e ele achar, e ele contar esse depoimento dele com muita alegria, com muita felicidade. É triste, é muito triste. Eu olhei o depoimento dele e falei, Jesus, tem misericórdia. É triste, infelizmente, mas nós vamos aqui, eu peço até oração por ele, o nome dele é Nicole Meira, né? E você também, se você tiver interesse em assistir esse vídeo dele, é o vídeo do... Deixa eu colocar aqui o nome aqui, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, aí você pode assistir o depoimento dele, ou se você também não tem interesse, porque o depoimento dele é o que eu estou contando para vocês. Mas ele fala mais minucioso, né, dos detalhes, ele é mais detalhista para falar por que ele chegou a esse ponto, né? Ele fala por que ele chegou a esse ponto. E quando você ouve o porquê que ele chegou a esse ponto, a gente percebe que ele envolveu muito os demônios, né? Ele invocou demônios, ele se jogou mesmo, se jogou nos braços de Satanás, essa é a verdade. Mas, irmãos, eu termino por aqui, que eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas sempre fica um vídeo longo. Compartilha esse vídeo, que Deus abençoe vocês, que Deus dê força para vocês, dê sabedoria para que nós possamos continuar a nossa jornada aqui. Um forte abraço, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos continuar com esse nosso estudo, né, para que Deus cada dia mais venha falar em nossos corações, que nós possamos aprender, né, ter uma nova visão, né, do mundo espiritual. Do que Deus está passando aqui para mim, para você, é algo muito forte, de muita sabedoria, de muito conhecimento, e ele está mostrando para nós que nós vamos sofrer, mas nós vamos ter grandes vitórias. Um forte abraço e até o próximo.